Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como você está se sentindo? Está preparado para enfrentar este novo desafio em sua vida? Dedicação, disciplina e organização são as palavras de ordem na educação à distância. Com esses 3 ingredientes, o seu sucesso já está garantido. O meu nome é Ana Clara, sou a professora de Biologia Celular e estarei online com vocês durante todo o semestre, fazendo o possível para que não se sintam sozinhos e conquistem uma formação de excelência. Além do meu apoio, vocês terão também todo o suporte de uma grande equipe estruturada para vocês. Eu, os tutores presenciais e os tutores à distância, trabalharemos diretamente com vocês, tentando facilitar a construção do conhecimento. Mas vocês são os grandes autores dessa obra. Fiquem atentos. Vamos nos organizar? Para começar, vamos dar uma olhada no nosso cronograma de estudos e conhecer como será feita a distribuição semanal do nosso conteúdo. Acompanhem comigo. Os temas a serem estudados estão distribuídos em 4 semanas. Na semana 1, estudaremos as unidades 1, 2 e 3. Esses são os 3 assuntos abordados nessa primeira videoaula de hoje. Na semana 2, estudaremos as unidades 4, 5 e 6. E os temas serão abordados na videoaula 2. Em seguida, na semana 3, estudaremos as unidades 7 e 8. E na 4ª e última semana, estudaremos as unidades 9, 10, 11 e 12. Essas unidades serão abordadas nas videoaulas 3 e 4, respectivamente. Tudo bem assim? Não se preocupem com o volume do conteúdo. O livro-texto está ótimo, com uma leitura breve, agradável e linguagem apropriada para a educação à distância. Além disso, eu já estou disponibilizando no ambiente virtual várias animações interativas que facilitarão o aprendizado de vocês. Também estou disponibilizando lá, na forma de material complementar, artigos científicos muito interessantes que abrirão a mente de vocês para novos raciocínios. Mas agora chega de conversa, né? Vamos trabalhar? Se liga aí na unidade 1, Origem e Evolução Celular. Essas figuras são imagens de células e de seus constituintes. Essa é a estrutura básica da vida. As células são estruturas complexas que trabalham juntas em perfeita harmonia para o funcionamento do organismo. Observem aqui comigo. Na figura 1, temos a representação esquemática de uma célula animal e de suas diversas organelas num corte transversal. Aqui na figura 2, temos a imagem de uma mitocôndria obtida por um microscópio eletrônico. Na figura 3, aparece a imagem de várias células pancreáticas obtidas por um microscópio óptico. E aqui na figura 4, podemos ver células sanguíneas e cromossomos através da microscopia eletrônica de varredura. Quanta diversidade, não? São maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Vamos nos familiarizando aos poucos com cada técnica e logo será fácil associar aquilo que se vê ao microscópio com a realidade. Através dessas imagens, dá para a gente ter uma noção da complexidade do funcionamento das células. Você concorda? Nesse exato momento, nossas células estão trabalhando intensamente na produção de energia, na produção de hormônios, de proteínas estruturais, na transmissão de impulsos nervosos, na eliminação de substâncias tóxicas e até na eliminação de células defeituosas. É isso mesmo. Essa máquina é quase perfeita e todos esses processos são cuidadosamente regulados por meio de sinais químicos. Gente, eu vou contar para vocês, são muitos processos envolvidos, mas mantenham a calma e vamos por partes. Comecemos pelo início de tudo. Isso mesmo que você está pensando. Lá vem a história. Vamos lá. Este é Robert Hooke, o seu microscópio, a cortiça que ele utilizou em suas observações e o ano em que tudo aconteceu, 1665. Ele chamou essas lacunas da cortiça de cela, de onde veio a palavra célula.
Eram apenas paredes celulares de células vegetais mortas, mas o nome ficou consagrado. Somente mais tarde, quase 200 anos depois, o botânico Schleiden e o zoologista Schwann afirmaram que todas as plantas e animais eram formados por células. Em 1858, o biólogo Virchow concluiu que todas as células se originam de uma outra célula pré-existente. Todas essas conclusões juntas deram origem ao que hoje conhecemos como teoria celular. Até aqui tudo bem, mas e a primeira célula do planeta? Como ela surgiu? A resposta para essa pergunta nos faz constatar que o ancestral comum mais primitivo de todos os seres que povoam o planeta é uma célula. Essa primeira célula surgiu através da geração espontânea, lá na atmosfera primitiva há mais de 4 bilhões de anos. Naquela época, as condições atmosféricas eram totalmente diferentes das condições da atmosfera atual e permitiram o surgimento da vida a partir de substâncias inorgânicas. Havia basicamente amônia, metano, gás hidrogênio e vapor d'água. As rochas eram muito quentes e as descargas elétricas eram frequentes. Essa história é bem estranha, né? Vamos desenhar isso para ver se fica mais fácil. Venham comigo. Aí está o cenário. Foi nesse ambiente que se processaram por cerca de 1 bilhão de anos as inúmeras reações químicas que deram origem às substâncias orgânicas que hoje constituem a vida. Os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas substâncias. Aqui na figura 8 está representado um ácido nucleico, o DNA nesse caso. Logo acima, no detalhe, podemos ver a estrutura geral de um nucleotídeo. Ele é formado por uma base nitrogenada por uma pentose, que é a desoxirribose no caso do DNA e a ribose no caso do RNA, e por um radical fosfato. São essas as unidades formadoras dos ácidos nucleicos, sendo estes, portanto, polímeros de nucleotídeos. Na figura 9, temos a estrutura geral de um aminoácido, que contém um grupo amina. Um grupo ácido, que é o ácido carboxílico, e um radical, que varia de acordo com o aminoácido em questão. Vemos agora a estrutura química de diferentes carboidratos. Na figura 10 está a lactose, que é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos, a glicose e a galactose. Na figura 11 está o glicogênio, um polissacarídeo formado pela união de diversos monossacarídeos, que nesse caso é a glicose. Na figura 12 está representada uma membrana celular. No detalhe, vemos um lipídio especial, o fosfolipídio. Vejam que uma dupla camada dessa molécula é a matéria-prima formadora das membranas celulares. Uma dessas categorias de substâncias foi a escolhida pela evolução para ser o polímero primordial, isto é, a macromolécula com capacidade autorreplicativa, capaz de gerar cópias de si mesmo, servindo de molde para moléculas-filha. As evidências nos levam a crer que essa molécula era o RNA, o ácido ribonucleico. Mas afinal, cadê a célula? Provavelmente a primeira tinha uma organização mais simples, não possuía o complexo sistema de endomembranas daquela primeira célula, lá do slide 3, e principalmente não possuía uma membrana envolvendo o núcleo. Eram então desprovidas de carioteca. E as células eucarióticas, como surgiram?
Acredita-se atualmente que a invaginação da membrana das células procarióticas originou muitas organelas e a própria membrana nuclear. Falta agora explicar como essas células antes anaeróbias se tornaram aeróbias, passando então a realizar a complexa respiração celular. Tá sentado? Porque lá vem outra história fantástica. Acompanhem comigo. Segundo a teoria endossimbiótica, aquela célula eucariótica originada da célula procariótica ancestral fagocitou uma bactéria e não a digeriu, mas sim estabeleceu com ela uma relação de simbiose, dando então origem às células eucarióticas aeróbias. Acredita-se que o mesmo processo, agora com uma bactéria fotossintetizante, originou as células eucarióticas fotossintetizantes. O fato de mitocôndrias e cloroplastos possuírem material genético próprio são evidências que contribuem com essa teoria. Agora que já conhecemos a origem, passemos a uma visão geral dos tipos celulares existentes. Aí está uma célula procarionte. Apenas as arqueobactérias e as eubactérias possuem esse tipo de célula. Ela se diferencia das células eucarióticas principalmente pela ausência de membrana nuclear e também por não conter aquele complexo sistema de endomembranas. Nesse slide temos duas células eucarióticas, uma animal, na figura 15, e uma vegetal na figura 16. A presença de parede celular, cloroplastos e vacúolos na célula vegetal está entre as principais características que as diferencia das células animais. Vamos agora continuar nossa viagem pelo mundo celular, conhecendo um pouco mais sobre cada tipo celular e sobre os organismos que a possuem. Vejam só. As bactérias são seres procariontes e, sendo assim, não possuem membrana nuclear, mas nem por isso podem ser considerados seres simples. Esses organismos unicelulares possuem um complexo metabolismo e são capazes de viver e se reproduzir em diferentes locais. Além disso, tem grande importância para a nossa vida, mas é grande, gente, grande mesmo. Vejam aqui na figura 17, uma fotografia a partir de um microscópio de varredura mostrando a Escherichia coli. Esta é a principal bactéria associada às infecções do trato urinário. Elas têm forma de bastonete e são gram-negativas. Guardem aí esses termos, porque nós vamos falar sobre eles nos próximos slides. Já na figura 18, nós temos também uma fotomicrografia obtida por um microscópio de varredura, mas agora da bactéria Acetobacter aceti. Ela é utilizada na fabricação de vinagre e tem a função de transformar o etanol em ácido acético. Aqui na figura 19, temos a representação da microbiota intestinal, mas as bactérias estão, na verdade, presentes em todo o nosso corpo e fazem parte de um delicado sistema onde um pequeno desequilíbrio pode originar diferentes doenças. Viu só como as bactérias estão intensamente presentes em nosso cotidiano? Elas estão nos processos industriais, na medicina, no delicado equilíbrio das cadeias alimentares, atuando como decompositoras, e ainda desempenham muitos outros papéis que vocês conhecerão aos poucos ao longo da graduação. E acreditem, só no trato gastrointestinal temos cerca de 100 bactérias por grama de conteúdo do estômago e também do duodeno, progredindo para um pouco mais no jejum e no ilho, culminando com algo em torno de 1000 células por grama no cólon, ou seja, 10 a 100 vezes mais bactérias do que as próprias células humanas. Isso nos dá uma noção da complexidade dessa relação. E agora, aproveitando este contexto tão procariótico,
Vamos conhecer a classificação das bactérias em relação à sua forma e em relação ao seu comportamento perante o método de coloração desenvolvido por Hans Christian Gram, que classifica as bactérias como gram-positivas ou gram-negativas. Essas duas informações são fundamentais para vários profissionais. Na rotina médica, por exemplo, a identificação dessas características ajudará na escolha do antibiótico mais eficaz para combater uma dada infecção bacteriana, já que alguns antibióticos exercem seu efeito máximo contra bactérias gram-positivas, mas não têm o mesmo efeito contra as gram-negativas, por exemplo. Vamos para a nossa lousa. Podemos ver diferentes formas bacterianas. Aqui na figura A da coluna 1, temos um vibrião, que é o nome que damos quando a célula bacteriana apresenta-se encurvada, lembrando uma vírgula. Continuando na coluna 1, temos as figuras B e C, mostrando bactérias espiraladas em forma de saca-rolhas. São os espirilos e as espiroquetas, que são mais alongadas. Vamos agora para a coluna 2. Aqui nas figuras A, B e C, temos bactérias em forma de bastão, que são os bacilos ou bastonetes, e podem se apresentar isolados, em duplas ou em fileiras, originando respectivamente as formas bacilo, diplobacilos ou streptobacilos. Chegou o momento de estudarmos o método de coloração de Gram. Como já conversamos anteriormente, ele é muito útil na tomada de decisões terapêuticas e, além disso, é prático, rápido e sem grande complexidade. Trata-se de uma importante coloração diferencial amplamente utilizada em bacteriologia. Alguns argumentam que o exame direto de uma amostra corada pelo Gram é um dos procedimentos mais importantes realizados pelo laboratório de microbiologia. A coloração de Gram também ajuda o técnico do laboratório a avaliar a qualidade da amostra e até que ponto certos organismos obtidos na cultura vão se desenvolver. Vamos conhecê-lo. Na figura 21, estão os passos para a execução do método. Primeiro, fixamos o esfregaço com calor, cobrindo-o com cristal violeta e deixamos a lâmina em repouso por 1 minuto. Em seguida, cobrimos a lâmina com uma solução de iodo e aguardamos 3 minutos. Na etapa 3, colorimos a lâmina, deixando álcool sobre ela por 20 segundos. Finalizamos com safranina, deixando-a agir por 1 ou 2 minutos. Após a coloração de Gram, as bactérias gram-positivas coram-se em roxo, enquanto as gram-negativas coram-se em vermelho, como podemos ver na figura 22, que foi obtida a partir de um microscópio óptico. Tal reação à coloração de Gram se deve às diferenças na estrutura da parede celular das células gram-positivas e gram-negativas. Vejam como é a estrutura da parede celular de uma bactéria gram-positiva e de uma bactéria gram-negativa. Temos aqui acima um esquema e logo abaixo uma eletromicrografia, ou seja, uma imagem obtida por um microscópio eletrônico. Observem que a gram-negativa tem uma espessa camada. Observem que a gram-positiva tem uma espessa camada de peptidoglicanos, estrutura que aparece bem fina nas gram-negativas. Sendo essas últimas externamente revestidas por uma membrana de lipopolissacarídeos e proteínas. Essa é a diferença estrutural que permite que o álcool descore as células gram-negativas, mas não descore as gram-positivas.
Já conhecemos muito sobre as células procarióticas, não é mesmo? Agora apresentarei brevemente para vocês algumas características das células eucarióticas. Fiquem tranquilos, ao longo de nossa disciplina, estudaremos detalhadamente cada uma delas. Comecemos pela célula animal. Aqui no número 1, vemos uma região com uma cromatina que aparece mais densamente corada, formando o nucleolo. Ele é formado principalmente por proteínas e RNA ribossômico. O tamanho do nucleolo está, em geral, relacionado com a intensidade da síntese proteica que ocorre no citoplasma. As células que sintetizam proteínas ativamente, pela sua atividade de secreção ou por se reproduzirem frequentemente, apresentam nucleolos maiores que outros tipos celulares. No número 2, temos o núcleo, que se caracteriza principalmente por apresentar um envoltório constituído por duas membranas que delimitam o espaço perinuclear. Em determinadas regiões, estas membranas se fundem, formando os poros nucleares. Responsáveis pelo intercâmbio entre o citoplasma e o núcleo. Abaixo da membrana interna, encontraremos uma rede de filamentos intermediários que formam a lâmina nuclear. Essa terceira seta indica os ribossomos. Eles não são tradicionalmente denominados organelas por não apresentarem uma membrana que os envolva. Para alguns autores, os ribossomos são estruturas supramoleculares. Mas essa classificação não diminui o grau de organização e a importância dos ribossomos para as células. Afinal, eles são os responsáveis pela síntese de proteínas. Vamos ver os detalhes na nossa lousa. Os ribossomos são formados por duas subunidades, uma grande e uma pequena. Eles possuem 3 sítios de ligação para o RNA transportador. O sítio A, onde se liga o RNA transportando o aminoácido. O sítio P, onde fica o RNA transportando o peptídeo que está sendo formado. E o sítio E, onde fica temporariamente o RNA antes de voltar para o citosol. Os ribossomos procariotos guardam grande similaridade com os eucariotas, principalmente do ponto de vista funcional, uma vez que ambos sintetizam proteínas. Entretanto, existem grandes diferenças nos tipos de RNA ribossômicos, bem como das proteínas que formam as duas subunidades. Essas diferenças são refletidas na formação do complexo de associação com o RNA mensageiro e o início da síntese de proteínas. Abordaremos todas as demais estruturas procarióticas da célula animal nas próximas unidades. Estudaremos os retículos endoplasmático granuloso e não granuloso, o complexo golgiense, as mitocôndrias, centríolos, vacúolos, citosol ou citoplasma e os lisossomos.
Vamos reconhecer agora algumas estruturas presentes nas células eucarióticas vegetais, com exceção dos cloroplastos, que serão abordados separadamente nas próximas unidades. Observem comigo. Aqui está a parede celular. E logo acima podemos identificar o vacúolo. Aqui está o vacúolo. E a parede celular. A parede celular é importante no crescimento da célula e confere a ela proteção. Essa parede é formada principalmente por um polímero de glicose, a celulose, e também por pectina. Em algumas plantas, existe também uma grande quantidade de lignina em suas paredes. Estas paredes não são contínuas, pois apresentam perfurações por onde atravessam estruturas formadas pelas membranas plasmáticas das células. Essas estruturas são os plasmodesmas. Vejam só. Aqui está uma célula vegetal e a sua célula vizinha. E os plasmodesmos entre elas. Estes canais unem os citoplasmas das células vizinhas, formando um espaço contínuo entre elas, chamado de simplástico. Já o vacúolo chega a ocupar 95% do citosol da célula vegetal. A membrana que envolve o vacúolo é denominada tonoplasto e possui várias proteínas transportadoras que jogam uma grande quantidade de íons dentro do vacúolo. Estes íons atraem a água que incha a célula e faz pressão sobre a parede celular. Esta é a pressão osmótica, mas nas células vegetais é conhecida como pressão de Turgot, porque aumenta a turgescência da célula. Nos vacúolos se encontram várias hidrolases e em algumas plantas encontramos também pigmentos como a antocianina, que dá cor às folhas e às flores. É muita informação, não é mesmo? Mas não se preocupe, mais uma vez, um pouco de tempo e tudo se tornará muito familiar e fácil para você. Que tal aprendermos um pouco mais sobre os métodos de estudo em biologia celular? Vem aqui comigo. Este é um microscópio confocal. Ele é um microscópio óptico que se baseia no uso de compostos fluorescentes. Estes compostos se ligam a estruturas específicas e determinam sua localização celular. A fonte de luz do microscópio confocal é constituída por diversas linhas de lasers que se movem através de um scanner para localizar a amostra linha por linha. Após a excitação pelo laser, a amostra emite fluorescência em outro comprimento de onda, que é então lido pelos diferentes detectores. A imagem é então construída ponto a ponto por um software acoplado ao microscópio. Esse equipamento também pode realizar seccionamento óptico das estruturas, obtendo imagens bidimensionais muito definidas. É possível obter secções virtuais de toda a espessura do tecido e criar imagens tridimensionais através da junção das primeiras. Vemos ao lado uma imagem tridimensional de um grão de pólen obtida a partir de um microscópio confocal. Vemos agora um microscópio óptico e um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico foi criado em 1931. Nesse tipo de aparelho, as amostras a serem observadas são atravessadas por um feixe de elétrons que passa por lentes eletromagnéticas.
Para que esses elétrons não sofram desvios ao entrar em contato com as moléculas do ar, o objeto só pode ser analisado dentro de uma câmara a vácuo, o que impossibilita a observação de amostras vivas. Após o feixe de elétrons incidir sobre a amostra em observação, uma grande quantidade de energia é liberada e, através de processos de captação e modulação dessa energia, é formada uma imagem de pontos brilhantes em uma tela fluorescente, se assemelhando a uma TV em preto e branco. Atualmente, existem 3 tipos de microscópios eletrônicos: o de varredura, de transmissão e o de tunelamento. Os aparelhos mais potentes conseguem alcançar uma ampliação de até 1 milhão de vezes, possibilitando a observação de moléculas e até mesmo de átomos. Os microscópios ópticos são os mais comumente encontrados nas instituições de ensino. A observação de um objeto neste tipo de microscópio se dá através da luz. Raios luminosos produzidos por uma fonte qualquer, seja ela natural ou artificial, são projetados no objeto por meio de um espelho móvel e uma lente chamada condensador. A capacidade de ampliação de um microscópio óptico é resultado da multiplicação entre o poder das lentes oculares e objetivas. O objetivo de ampliação desses aparelhos a potência de ampliação desses aparelhos pode chegar até 2.000 vezes nos modelos compostos. Vocês precisam dominar a utilização do microscópio óptico. A perfeição vem com a prática, mas vamos nos familiarizar desde já. Acompanhem comigo um breve vídeo que muito nos ajudará nessa tarefa.
Mas afinal, como são preparadas essas lâminas que utilizamos na microscopia óptica? Vamos aprender um pouco mais? Vamos lá ver. O processamento do tecido removido e segmentado deve ser realizado de modo a preservar sua estrutura original o máximo possível. Infelizmente, não conseguimos isso e todos os preparados apresentam artefatos, que são alterações produzidas nas células pelas técnicas utilizadas. Os passos das técnicas histológicas podem ser resumidos na seguinte sequência: fixação dos tecidos, desidratação, inclusão, microtomia, que é o corte em fatias finas utilizando-se esse equipamento chamado micrótomo, e depois fazemos a coloração e a montagem das lâminas. A fixação paralisa o metabolismo celular e preserva as estruturas do tecido para os tratamentos posteriores. A formalina neutra tamponada é uma solução fixadora comumente utilizada. Posteriormente, a desidratação será feita através de imersão do tecido numa bateria de soluções alcoólicas em concentrações graduais e crescentes. A graduação nas concentrações é imprescindível para que ocorra a desidratação homogênea dos tecidos, evitando que ocorram danos na estrutura tecidual. Já a inclusão geralmente é feita em parafina, cujo produto final é um bloco de resina que contém o fragmento do tecido em seu interior. Os blocos serão levados para a microtomia, onde faremos as secções que serão coletadas na lâmina e coradas para visualização. Tudo bem até aqui, né? Espero que essa breve revisão facilite os seus estudos. Estou à disposição de vocês à distância de um clique no mundo virtual, mas em tempo real. Um forte abraço e até a próxima!